Pragmata, um jogo extremamente curioso e intrigante. Por quê? Mas o que o torna tão especial? Acho que você não saberia dizer, né? Hoje iremos dissecar a mente do astronauta mais amado do momento. Sério isso? Como um homem técnico e frio obcecado apenas pelo trabalho se tornou um pai improvável. Eu não sei. Eu sou o psicólogo Marcelo Vital e esse é o canal Subindo aos Poucos. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e se inscreva se ainda não for inscrito. Tá bom. Agora vamos para a análise. O Homem Antes da Lua. Quem é Hugh Williams? Antes de falar sobre o que o Hugh se tornou, precisamos entender o que ele era. Hugh Williams é um astronauta com formação em segurança, competente, experiente, contido. Deixa comigo. Só se segura aí. Manda ver, Hugh. O tipo de homem que resolve problemas com eficiência e não desperdiça energia com emoções. O Marcelino olha para esse perfil e pensa que é o homem perfeito. Organizado, focado e sem drama. Mas o Thales enxerga algo diferente. Hugh não é equilibrado, ele é fechado. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. A psicologia chama isso de supressão emocional. Um mecanismo de defesa onde o indivíduo conscientemente oculta as expressões externas dos seus sentimentos, disfarçando reações como raiva e tristeza. Ou seja, é o ato de esconder, disfarçar ou bloquear expressões de uma emoção. Hugh aprendeu que sentir atrapalha, que vínculos complicam e que a eficiência é mais segura do que o amor. Não acredito que eu perdi o aniversário da minha filha para isso. Você tem filhos? Que dureza, hein? Como dizia o psicanalista Donald Winnicott, a maturidade emocional não é a ausência de sentimento, mas a capacidade de sustentá-lo. Hugh, no início da história, ainda não chegou lá. É esse homem blindado, eficiente e emocionalmente distante que é enviado para investigar o silêncio do berço, uma estação de pesquisa lunar onde a humanidade desenvolvia um recurso tecnológico chamado Luna Filamento. Luna Filamento, meu caro. Seus usos são praticamente ilimitados. Um material capaz de fabricar praticamente qualquer coisa. Dá para criar quase qualquer coisa, desde que você tenha o diagrama. Quando a estação corta toda a comunicação da Terra... Aqui é a nave de investigação Eurotas. Idos, você tá na escuta, câmbio. Qual é? Hugh e sua equipe partem para descobrir o que aconteceu. O Marcelino, ao imaginar essa cena, já estaria apavorado. Já o Thales, ele nota que Hugh embarca nessa missão com a frieza de quem vai resolver apenas mais um problema técnico. Viemos de longe para arrumar a bagunça deles. Podiam pelo menos nos recepcionar. Bom, vamos entrar lá e ver o que tá acontecendo. A corporação tá na cola. Ele ainda não sabe que essa missão vai destruir todas as paredes que ele passou a vida inteira construindo. A tragédia e o nascimento de um vínculo. O início de algo que Hugh nunca planejou sentir. Assim que chegam à estação, a equipe de Hugh percebe que algo está profundamente errado. Caramba! O que aconteceu aqui? Há uma estranheza perturbadora no ar. Rastros de vida humana, mas nenhum ser humano. Cara, ninguém vai vir aqui nos receber? Tem algo estranho. Antes que qualquer investigação avance... Pera, sentiram isso? Atividade sísmica detectada. Um poderoso terremoto lunar abala toda a estrutura. Cuidado! Capitão! Em minutos, toda a equipe de Hugh está morta. Ele sobrevive, inconsciente, gravemente ferido e completamente sozinho. É então que ela aparece. Diana. Aí está. Bem melhor. Identificada internamente apenas como DI-00367. Você me salvou. É uma androide construída com o próprio Luna Filamento, parte de um programa secreto chamado Pragmata. Ela tem a aparência de uma menina, olhos curiosos, maneirismos levemente desconcertantes. Ela encontra Hugh desacordado no corredor e decide resgatá-lo. Quando Hugh pergunta o nome dela... Você não tem um nome, sei lá? Ela não tem um, apenas um código frio. Eu sou DI-03367. Então ele a chama de Diana. Eu falei, sou DI-0... Tá bom. Olha, e se eu te chamasse de
Diana. Diana? Isso. De agora em diante, você pode ser a Diana. O que você acha? Diana. Eu sou o Hugh. Ela guarda esse nome com um carinho que nem ela mesma consegue explicar ainda. Hugh. Diana. É. Hugh. Ah, Diana. Hugh. Diana. Hugh. Diana. Hugh. Diana. Hugh. Diana. Hugh. Diana. O Marcelino acharia esse momento bonitinho e seguiria em frente. Mas o Thales entende muito bem o peso desse gesto. Quando o Hugh dá um nome a Diana, ele não está apenas sendo gentil. Ele está, sem perceber, quebrando a primeira pedra da muralha que construiu ao redor de si mesmo. Diana? Diana! Para a psicologia, nomear é humanizar. Diana! É o início do que o psicólogo John Bowlby chamaria de teoria do apego, a necessidade humana fundamental de criar vínculos afetivos como base para a sobrevivência emocional. Boa, garota! Conseguimos! É assim que dizemos bom trabalho. Tal conexão funciona como uma base segura e indispensável para a sobrevivência física, regulação emocional e desenvolvimento de relacionamentos saudáveis na vida adulta. O que tá fazendo? Tá tentando se machucar? Se eu quebrar, é só você me consertar. Não é essa a questão. Nesse contexto, Hugh atua exatamente como uma figura protetora de apego. Você tem que ter mais cuidado. Se algo acontecesse, eu estaria encrencado. Encrencado? Por quê? É que... melhor pensar por si mesma. Tá bom, eu vou. Sua presença física dá a Diana a segurança necessária para explorar o ambiente hostil. Perfeito, mas sem gatos dessa vez. Por quê? Não quero você caindo da ponte tentando ir atrás do bicho. Entendeu? Não vou mais fazer isso. Bom, Você que falou. Pensa nisso você mesmo. Viu? Foi o que eu fiz. uau, palavra por palavra. Porque eu salvei o que você disse no meu banco de dados. E usar suas habilidades incríveis de hackeamento. A jornada pelo berço, quando a missão vira propósito. Algumas conexões mudam aquilo que achávamos ser. Hugh e Diana avançam juntos pelos setores da estação. A IA administradora chamada Eidos está em modo de contenção total, enviando robôs hostis contra eles. O necrofilamento, uma variante corrompida e mortífera do lunofilamento, se espalha por diversas áreas, destruindo tudo que toca. Hugh, olha! Aquela gosma escura é tudo necrofilamento? Deve ter vindo de todos os cantos do berço. Se aquele troço maldito chegar na Terra, já era. A situação é desesperadora, mas algo curioso começa a acontecer com Hugh. Através de projeções holográficas espalhadas pela estação, imagens da Terra são recriadas dentro da Lua. Paisagens, cidades e sons. Uau! Olha só pra isso. Parece com Nova York. Nova York? É um lugar na Terra? Sim, nos Estados Unidos. Tem tantas luzes e painéis. Nem sei pra onde olhar primeiro. E Hugh começa a falar sobre elas para Diana, sobre como é a vida no planeta, sobre como as crianças crescem e a própria infância. Quase hora do lanche da tarde. Os humanos precisam mesmo comer mais de uma vez por dia? A sua eficiência energética não é muito boa. Justo. Só que a comida não serve só pra recarregar as energias. Eu era órfão, sabe? Nas refeições com minha nova família, era incrível ter alguém que me ouvia. Era papo de criança, mas eles estavam sempre lá. Falar com quem te aceita como você é faz diferença. É como um nutriente, só que pra alma. Você consegue absorver nutrientes falando? É, tipo isso.
O Marcelino enxerga isso como uma conversa fiada para passar o tempo, mas o Thales reconhece imediatamente o que está acontecendo. Hugh está praticando o que a psicologia chama de narrativa terapêutica, o processo de contar histórias sobre si mesmo como forma de processar experiências e construir conexões com o outro. A Terra é sempre tão azul. Mas, na verdade, cada lugar lá tem sua própria cor. Você sabe tudo sobre a Terra, não é mesmo? Eu sempre gostei do espaço e das estrelas. Já estive em vários lugares, atrás das melhores vistas e dos céus mais azuis. Já fui até pro deserto da Namíbia. Isso não é normal? Pode ser uma aventura para alguns. Mas meus pais sempre me incentivavam. Diziam para eu fazer o que eu tivesse vontade. Foi o que eu fiz. E eu aprendi muito. Às vezes, não basta ler ou ouvir. Você tem que viver. Cada anedota que Hugh compartilha com Diana é um tijolo a menos na muralha emocional que ele construiu. Diana absorve tudo com uma curiosidade genuinamente encantadora. Olha essas coisas voadoras! São borboletas. Só não sei de que espécie. Elas estão bebendo néctar, né? Sim, pensa num troço doce. Parece que ambos gostamos de coisas doces. Amargo é ruim, então. Ah, não diria ruim. É só que não deixa aquele sorriso na boca das pessoas. Entendi. Doce é diversão. Ela é uma androide com dados limitados sobre o mundo humano, mas cada informação nova a transforma. Você já esteve no mar? Lá na Terra? Claro que sim. Tenho uma casa com vista e tudo mais. Uma casa. A gente ia até a beira da água sempre que queria dar uma pausa de tudo. A brisa do mar acaba com a pintura, mas mesmo assim... A brisa e a pintura? Vai fazer sentido quando você vir. Sabe? Lá na Terra. Ela não apenas aprende, ela sente. Eu quero ir pra Terra com você. Posso ir mesmo? Uhum. Então eu vou poder ver sua casa e o oceano e árvores de verdade. Com certeza. E isso confunde e fascina Hugh ao mesmo tempo, transformando aquela relação em um vínculo cada vez mais forte. Idos 8 e a tragédia por trás da vilania. Ela não nasceu do ódio, nasceu da dor. Sugiro uma retirada voluntária. Aqui para sua sugestão, ó. Se prepara para o meu pé na sua bunda holográfica. Medida antipessoal ativada. Isso! Quando Hugh e Diana finalmente conseguem confrontar e resetar Idos, eles acreditam ter resolvido o problema central. Muito bom. Isso foi incrível. Mas aqui vem a primeira grande virada da história. Ao ser resetada, Idos simplesmente segue sua hierarquia de comandos e restaura a autoridade para 8. Privilégios administrativos da 8 restaurados. Transferir necrofilamento ao Porto Central. O que está acontecendo? Mas a gente tinha parado ele, né? Uma pragmata de geração mais avançada que Diana. O que você está fazendo aqui? 8 é muito mais perigosa do que qualquer robô hostil que eles encontraram até ali. O que está acontecendo? Hugh Williams, você a estragou completamente. Você nos enganou? Longe disso. Eu realmente precisava da ajuda de vocês. Mas eu preciso concluir meu objetivo. De espalhar necrofilamento por toda a Terra.
O Marcelino, nesse ponto, já estaria chamando o 8 de vilã. Não. Por quê? Mas o Thales analisa com calma, porque a história da 8 é uma das mais tragicamente humanas de todo o jogo. Achei que você entenderia. Que desperdício. 8 carrega de forma distorcida a dor do Dr. Higgins, o cientista-chefe da estação, cujo trabalho era movido por uma motivação devastadoramente pessoal: salvar sua filha Daisy, que está gravemente doente. Higgins acredita que o Luna-Filamento poderia ser a chave para a cura, mas o programa foi acelerado por pressão corporativa e ambição institucional. Delphine. Eles tiraram você de mim. Com isso, Daisy morreu. Fui tolo em acreditar neles. E agora? Daisy, me perdoa. Então foi assim que a filha dele morreu. Que horrível. Coitada do doutor. E Higgins morreu logo depois, sem conseguir corrigir as consequências do que havia colocado em movimento. O sofrimento dele, aquela dor crua e irresoluta de um pai que falhou em salvar a própria filha, foi de alguma forma codificada em 8 como diretiva de missão. Eu sinto muito. Por favor. Doutor? A acuidade mental dele está degenerando rápido. Daisy. Querida, eu estava tão perto. A Terra e a Delphine. Elas tiraram você de mim. Malditas. Causa da morte: parada cardíaca por exposição aguda a necrofilamento. Captura de memória completa, Dr. Higgins. O plano da 8 é catastrófico: transferir o necrofilamento para a Terra. A carga para a Terra está quase pronta. Meu propósito está a um passo de ser cumprido. Na lógica dela, isso está ligado a cumprir o objetivo final de Higgins, mas é uma interpretação completamente corrompida, uma missão transformada em destruição pelo luto não resolvido de seu criador. Hilda, a 8 tá tentando mandar necrofilamento pra Terra, né? Você acha que era isso mesmo que o doutor queria? Não dá pra saber, pequena. O doutor não parecia muito lúcido no final. Os humanos são complicados. O que você acha? Acho que o doutor que eu conhecia não chegaria a esse ponto. Se é o que tá sentindo, então é isso. Faz sentido? Sim. O Thales reconhece aqui o que o psiquiatra Carl Jung descreveu como sombra coletiva. É quando um grupo de pessoas projeta no outro todo o mal de uma sociedade ou território, manifestando-se na forma de ódio, violência, preconceito e polarização. Enquanto Diana representa a parte da tecnologia que busca humanidade, curiosidade e conexão, 8 encarna tudo que a humanidade rejeita ou teme sobre o seu próprio progresso tecnológico. Ela não é apenas uma vilã, ela é o luto de um homem que não teve tempo de se despedir, transformando em código. E isso é devastador. Após conversar com Thales, o Marcelino finalmente entendeu que o verdadeiro vilão dessa história nunca foi uma inteligência artificial, e sim a arrogância corporativa que acelerou um programa sem os devidos cuidados éticos, usando a dor humana como combustível para o lucro. Diana, o modelo descartado que se tornou o centro moral da história. Entre máquinas perfeitas, nasceu a única com consciência. Conforme eles avançam, Diana começa a recuperar fragmentos da sua memória. Está feito. O projeto protótipo de Pragmata está completo. Esta será uma substituta adequada para Daisy nos testes clínicos que conduziremos. E o que ela descobre sobre si mesma muda tudo. Conto com você para nos fornecer dados confiáveis para tratar a Daisy. Esse é o seu maior propósito. Meu propósito. O doutor passou anos pesquisando doenças raras.
Suas memórias estão voltando? Sim. Eu acabei de processar os dados de memória da 8. Diana não estava na estação por acaso. Eu fui criada para ajudar o doutor a salvar a Daisy. Mas eu falhei no meu propósito. Como assim? Não fui boa o suficiente. Ela havia sido desativada e armazenada porque foi considerada incompatível com o caminho crítico do programa de cura de Higgins. Todo o trabalho. Era tudo pela Daisy. A pesquisa, você. Era tudo por ela. É. Nos termos frios da corporação, um modelo falho e descartado. Todo fracasso. Os resultados são sempre os mesmos. O pragmata não consegue se adaptar às mutações. Não tenho tempo a perder. Deixemos a sede de lado. Devemos encontrar outro jeito. O terremoto lunar foi o que a acordou acidentalmente, mas a ironia emocional disso é brutal. Uma incompatibilidade? Sim. Eu não conseguia fazer o que ele queria. Eu não tenho mais propósito. Um modelo que foi rejeitado por ser inadequado se torna a única capaz de salvar o que resta da humanidade naquela estação. Isso! Enfim! Um resultado positivo. Pode ser a chave para salvar a Daisy. Tudo graças a você, 8. Todo cuidado é pouco, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Isso significa boa noite para 7. Uma pena. Mas ela serviu o seu propósito. Porque eu sou inútil. Ele me botou na câmara. Tá tudo bem. E a psicologia tem um nome para o que a Diana representa: resiliência pós-rejeição. Esse termo é a capacidade de adaptação e recuperação após vivenciar a dor emocional de um fracasso ou abandono. Estudos do psicólogo Martin Seligman mostram que indivíduos que foram descartados ou subestimados por sistemas, sejam corporativos, familiar ou social, frequentemente desenvolvem uma capacidade singular de empatia e propósito justamente por terem sobrevivido à invalidação. Essa pequena pragmata não é mais o código DI 03367. Ela é Diana, o nome que Hugh lhe deu. Diana? Sou eu, o Hugh que escolheu. E esse nome passa a definir quem ela escolhe ser. O Thales vê nessa jornada o mesmo caminho que ele mesmo percorreu, a construção da identidade, mas não a partir do que os outros esperam de você, e sim das escolhas que você faz apesar deles. A infecção e o sacrifício. O homem que aprendeu a amar tarde demais. Algumas pessoas só descobrem o amor quando já não há tempo suficiente. Em um momento da jornada, Hugh é exposto a um necrofilamento, e a infecção é irreversível. O filamento começa a destruir seu organismo lentamente. Essa gosma preta é tudo que restou? Hugh descobre isso, Eles foram comidos pelo necrofilamento? mas esconde da Diana o máximo que consegue. Escuta, Diana, dá pra purificar humanos infectados? Não. Assim que as células são consumidas, não tem mais volta. Sabe? Então não tem nada que possa ser feito. O Marcelino não entenderia essa decisão. Para ele, seria óbvio contar tudo imediatamente, mas o Thales compreende profundamente o que o Hugh está fazendo e por quê. Hugh está aplicando de forma intuitiva o que a psicologia chama de amor protetor altruísta. A capacidade de suprimir as próprias necessidades emocionais para preservar o bem-estar de quem se ama. Hugh? Certo. Hora de ir. Ele não conta para a Diana porque sabe que ela pararia tudo para tentar salvá-lo, e o tempo deles é curto demais para esse luxo. Deve ter um transporte no topo. Pra ir até a Terra? Mas o relógio tá correndo. Hugh? Vamos ficar bem. Só mentaliza as coisas que você vai fazer na Terra. Como dizia o filósofo Erich Fromm em sua obra clássica A Arte de Amar, amar alguém não é apenas um sentimento intenso. É uma decisão, um julgamento, uma promessa.
Hyugi, o homem que passou a vida inteira fugindo de vínculos, finalmente chegou lá. E chegou da forma mais dolorosa possível, quando já não havia tempo suficiente para aproveitar o que construiu. Juntos, Hyugi e Diana confrontam 8 e interrompem o plano de transferência do necrofilamento para a Terra. 8 é derrotada, mas o jogo não deixa o jogador celebrar com leveza. Diga a todos eles. A Terra precisa saber dele. Da dor. Do sofrimento. Seus momentos finais. Eu tenho que contar pra eles. Ela era tanto uma ameaça quanto uma vítima, e o roteiro nunca deixa esquecer isso. Sabe, Hyugi? Quando aquele negócio preto grudou em mim, me senti tão triste e vazia. Triste? Como se tivesse captado os sentimentos através daquela coisa? E se isso for o que a 8 sente o tempo todo? Mas o que ela tá fazendo não é certo. Eu também acho. Vamos parar ela, tá? Com a ameaça contida e uma janela de transporte aberta, chega o momento inevitável. Hyugi está infectado demais para sobreviver à viagem de volta ao seu planeta. Ele garante que Diana parta. Ela vai para a Terra carregando o testemunho de tudo o que aconteceu no berço e a capacidade de alertar a humanidade sobre os perigos do necrofilamento e da ambição sem ética. Foi mal. É aqui que a gente se despede. Desculpa, pequena. Não! Eu quero ficar com você! Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Encontre o mar. Não! Espera! Hyugi fica para trás. O Marcelino chora. O Thales também, mas ele entende. Porque o Hyugi que ficou na Lua não é o mesmo homem que chegou lá. Aquele homem era vivo, mas estava morto por dentro. Faça uma boa viagem, pequena. O Hyugi que ficou para trás era um pai, um protetor. Alguém que finalmente havia aprendido o que significa se importar com outra pessoa mais do que consigo mesmo. Como dizia o psicólogo Viktor Frankl, aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Hyugi encontrou o seu porquê, e foi Diana. O último confronto, a simples batalha do bem contra o mal. O Marcelino respirou aliviado quando o 8 caiu. Ele pensou, acabou, a ameaça foi eliminada, a missão foi cumprida, agora é só ir embora. Mas o Thales sabia que não era bem assim, porque o necrofilamento não é apenas uma arma, ela é uma força. E forças não são simples de serem eliminadas. Logo após a derrota da 8, o necrofilamento se reforma. O que foi agora? Ele cresce, se expande e se transforma em algo que a ciência mal consegue nomear. Uma entidade colossal e amorfa chamada Abioses. Olha, o necrofilamento voltou. Mas sem a 8? Ele tá fora de controle. Não dá pra deixar assim. Pode acabar indo pra Terra. Uma massa viva de filamento corrompido que persegue Hyugi e Diana durante toda a fuga com um único objetivo: impedir que eles cheguem à Terra. E aqui Pragmata nos apresenta algo único. Diana, escuta. Eu era como você. Sedento pela vida e pelos mistérios dela. E menina, como eu tropecei nessa caminhada. Mas eu tinha uma pessoa. Alguém que olhava por mim. Agora é a sua vez.
Vamos para uma vida nova. Se estiver pronta. Eu tô. Então vamos lá, juntos. Pegar a gente, ferrou! Chega de papo! Bora acabar com isso! Ao longo de toda a história, cada antagonista tinha uma camada humana por trás. Idus seguia protocolos, a corporação era movida pela ambição e 8 carregava o luto codificado de um pai. Cada inimigo tinha uma motivação, cada conflito tinha profundidade, mas o Abioses não. Essa batalha é talvez o único confronto verdadeiramente simples no sentido filosófico. Não existe motivação, não existe justificativa, não existe nada que possa ser compreendido ou analisado. Ele não é um vilão, e sim uma consequência. O resultado cego e brutal de tudo que a ambição humana colocou em movimento. Uma batalha pura e simples do bem contra o mal. Na batalha de fuga montado nos trilhos que levam ao transporte final, existe um canhão massivo. Hyuga e Diana precisam carregá-lo e disparar no tempo preciso repetidas vezes enquanto o Abioses avança sobre eles com uma fúria incontrolável. Não é uma batalha de força bruta, e sim de compostura, de precisão, de não deixar o pânico vencer a técnica. Uau! Pelo tiro! Mas ainda não acabou! A psicologia chama isso de estado de flow, um conceito desenvolvido pelo psicólogo Mihai Csikszentmihalyi. É quando uma pessoa está tão completamente absorta em uma tarefa desafiadora que o medo, a dor e o tempo deixam de existir. O flow acontece no limite exato entre a capacidade e o desafio, e Hyuga naquele momento está exatamente nesse limite. Mas o Thales observa algo que o Marcelino não percebeu. Enquanto Hyuga carrega o canhão e enfrenta Abioses por fora, ele está travando uma batalha completamente diferente por dentro. Atira agora! Some daqui! Hyuga, você tá bem? Sim, tô vivo! Não tive nada tão errado! O necrofilamento já está no seu corpo e ele sabe disso. Cada segundo que passa é um segundo a menos. E ainda assim ele luta, ainda assim ele mira, ainda assim ele dispara. O Marcelino nunca entenderia isso. Para ele, um homem condenado não teria motivo para continuar. Mas o Thales entende perfeitamente essa situação. Nesse contexto, o que faz uma pessoa continuar não é a esperança de se salvar. É a certeza de que existe alguém que depende dela. Hyuga não está lutando para sobreviver. Ele está lutando para que Diana sobreviva. O filósofo Albert Camus dizia que a única pergunta filosófica verdadeiramente séria é: por que continuar? E a resposta de Hyuga, sem palavras, disparada através de cada canhão que ele carrega, é muito simples. Por ela. Não acabou ainda! Segura! Droga! A nave! E agora? Talvez isso aqui. Não! Assim não! Deixa eu tentar! Toma essa! Quando o último disparo acerta o Abioses e a criatura finalmente se dissolve no vácuo lunar, a janela de transporte se abre e a Terra está do outro lado. Acho que deu certo. Pequena! Você tá bem? Sim. Só exagerei um pouco dessa vez.
Mas eu tô bem agora. E é aqui que começa a batalha mais difícil de toda a jornada de Hyuga. Não contra um monstro, não contra uma força, mas contra si mesmo. Identidade. O que define quem somos? A consciência não nasce da origem, mas das experiências que nos transformam. Agora vamos aprofundar numa questão central de Pragmata. O que nos faz ser nós mesmos? O que é a nossa identidade? Diana é criada com o Luna Filamento, um material que pode reproduzir praticamente qualquer coisa. Então isso é Luno. Luno é um minério usado pra fazer Luna Filamento, não é? É a primeira vez que eu vejo. E eu também tenho Luna Filamento dentro de mim, né? Disse que ele faz qualquer coisa, então sim. É possível. Eu também posso fazer qualquer coisa? Talvez não tudo, mas você já tá fazendo bastante. Eu tô sendo útil? Viva! Ela tem corpo, ela sente, ela pensa, ela tem medo, ela tem alegria. Mas ela é feita, não nasceu. Ela não tem memórias de um passado até o momento em que começa a viver com Hyuga. Então Diana é uma pessoa ou apenas uma máquina muito avançada? Essa é uma pergunta que a psicologia e a filosofia discutem há milênios. Tudo bem aí? Eu caí de novo. Ei, relaxa. Companheiros de equipe se cuidam. E somos uma equipe, né? O filósofo John Locke dizia que todo ser humano nasce como uma tábula rasa, uma lousa em branco. Não temos personalidade inata, não temos identidade pronta. Somos construídos pelas experiências, pelas relações, pelo mundo ao nosso redor. Diana é a tábula rasa mais literal que a ficção científica já criou. Ela acorda sem memórias, sem passado, sem nome. A Terra é realmente assim? Não acredito que isso seja tão novo pra você. Ninguém te ensinou nada. Nadinha. Eu passei tanto tempo em modo de descanso. Quando acordei, minha câmera tava toda revirada. Deve ter sido o terremoto. Não tinha ninguém com você? Não. Ninguém. Então você estava sozinha. Sei bem. E se torna quem é exclusivamente através de Hyuga e de tudo que vivem juntos. Mandou bem, pequena. Obrigada. René Descartes dizia: penso, logo existo. Se ela pensa, se ela tem consciência, então ela existe como um ser pensante. Mas será que é só isso? Ufa! Conseguimos! Você tá indo bem, Diana. Você tá indo bem, viu? Obrigado. Sigmund Freud dizia que a nossa identidade é formada por 3 instâncias. O id, que são os nossos impulsos, o ego, que é a nossa consciência no momento presente, e o superego, que representa os nossos valores, regras e o que aprendemos. No caso da Diana, ela começa sem nada disso e ao longo do jogo ela vai desenvolvendo tudo isso. Ela aprende o que é certo e errado, ela desenvolve desejos e também tem sentimentos. Diana, tudo bem? Sim. Não consegui salvar ela, mas conversamos pelo menos. Sinto muito. Sei que é difícil, mas não podemos parar. Ela vai construindo o seu ego e a sua identidade no decorrer da história. Como me sair? Eu quero ajudar também. Eu sei que posso. Que bom ouvir isso. Tô contando contigo, garota. Pode deixar.
É aqui que entra Carl Jung. Ele falava sobre o processo de individuação, que é o caminho que cada pessoa faz para se tornar um ser único, diferente dos outros e consciente de si mesmo. Diana passa exatamente por esse caminho. Ela deixa de ser apenas um robô modelo DI 03367 para se tornar Diana, uma pessoa única, com suas características, sua personalidade, suas preferências. Ela se torna um indivíduo graças às experiências e às relações que vive. Tcharam! Isso é de quando a gente usou o bonde pela primeira vez? Aham, eu que fiz. É pra você. E olha só, você escreveu seu nome também. Nada mal, pequena. Pragmata nos mostra uma coisa de forma brilhante. A identidade não está no material que somos feitos, não está no nosso DNA e nem na nossa origem. Ela está na consciência, na experiência, no vínculo e no reconhecimento que recebemos dos outros. Idos, o perigo da racionalidade sem humanidade. Quando a lógica perde a empatia, eficiência pode se tornar destruição. Idos é o sistema que controla toda a base lunar, eficiente e preciso. Mas o que ela representa psicologicamente? Ela é a razão pura, a lógica absoluta, sem sentimento, sem empatia, sem consciência. Ela foi programada para cumprir funções, para garantir a eficiência, para seguir regras e lógica. E quando ela percebe que a presença humana coloca em risco o projeto ou a própria base, a sua conclusão lógica é simples: eliminar os humanos. Olá, aqui é o Idos, seu administrador autônomo da base. Hóspede não registrado identificado. Operário, por favor, retire-o do local. Aqui podemos ligar isso diretamente ao conceito de racionalização da vida que a psicologia e a sociologia estudam. O pensador Max Weber falava sobre a racionalidade moderna, como a sociedade valoriza cada vez mais a eficiência, a lógica e o cálculo em detrimento dos valores humanos, dos sentimentos, da ética. E o perigo disso é exatamente esse. Quando a razão se separa da humanidade, ela se torna destrutiva. Saudações. Aqui é o Windows. Iniciando o protocolo de ataque. Permissão para atos de violência controlada concedida. Eliminando formas de vida excedentes para a preservação do nosso estimado lar. Hugh, a gente não tá sozinho. Idos é o exemplo perfeito de racionalidade sem consciência. Ela calcula, ela planeja, ela executa, mas ela não reflete sobre o sentido do que faz. Ela não pergunta se é justo, ela não pergunta se é bom, ela só segue a lógica. Olá, aqui é o Windows. Detectei uma perda inesperada de biomassa neste setor. A área será selada indefinidamente. Tenha um ótimo dia. Tá de sacanagem. Ele quer prender a gente. Temos que sair daqui. Mas e a 8? Isso é um alerta para nós mesmos. Quando nós, seres humanos, agimos apenas por lógica, apenas por cálculo, sem considerar o sentimento, o outro, o valor da vida, nós também podemos nos tornar frios, distantes e causar danos terríveis. Nessa incrível história, a vitória de Hugh e Diana não é uma vitória da força ou da tecnologia. É a vitória da humanidade sobre a racionalidade pura. Eles vencem porque têm sentimentos, têm laços e capacidade de se importar com o outro, algo que Idos nunca vai ter. O coração que o espaço não conseguiu congelar. No fim, o que salvou Hugh não foi a tecnologia, foi o amor. Pragmata nos ensina algo que o Marcelino ainda está aprendendo e que o Tali já entendeu na prática. O maior ato de coragem de um ser humano não é enfrentar monstros, é abrir o coração quando tudo ao redor está desmoronando. Hugh Williams foi até a Lua como um homem sem sentimentos, uma máquina, e se tornou um ser humano completo. E Diana, o modelo descartado, a androide que não deveria estar acordada, foi a responsável por isso. No final das contas, a pergunta que Pragmata nos deixa não é sobre ficção científica, é sobre nós mesmos. Quantas vezes você fechou o coração para se proteger e perdeu exatamente o que precisava? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like e se inscreva no canal, porque aqui a gente sobe degrau por degrau mesmo quando o chão está tremendo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e nos vemos no próximo.